com muita tristeza como ministro do Evangelho, com muito pesar, como pastor, ouvi um pregador nosso dizendo: se você não subir no arrebatamento, não precisa se desesperar. Eu fiquei pensando, mas como pode? Não precisa? Não, fica em paz, fica tranquilo. Dá um jeito de fugir do domínio do anticristo. Chegou a ponto de dizer: vá para a caverna, compra bastante comida e esconde, vai durar bastante, 7 anos. Depois, quando Jesus estiver no milênio, você vai lá em Israel, peça perdão para Jesus e entrarás no milênio. Isso é um absurdo, isso é um pecado, uma profanação. Aí eu disse assim ao irmão que me trouxe o DVD: pastor, o que o senhor acha disso? Eu disse: ele só esqueceu de dizer que para ir lá no milênio, em Jerusalém, ou vai a pé, não dá porque vai ter que atravessar o Atlântico, vai ter que atravessar o Pacífico para chegar em Jerusalém, ou então atravessar nadando, o que é muito impossível. Como que vai ter que comprar passagem de voo para ir lá para Jerusalém, para o milênio? Meu irmão, creia que Jesus está para voltar qualquer hora desta. É muito melhor crer no arrebatamento. É muito melhor esperar Jesus em vida, alegre, feliz, esperando ouvir o toque da trombeta. Então, compreendido aqui sobre as 70 semanas de Daniel, nós estamos na iminência da igreja ser arrebatada, na proximidade, e se fazer a cronologia. 49 anos da reedificação, 434 anos a morte de Cristo e a última semana de 7 anos, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Lembrando que o ano bíblico é de 360 dias e o mês de 30 dias. Portanto, 1.200 dias, ou 42 meses. 3 anos e meio. Então, amados, vamos agora à frente. Já entendemos basicamente esta cronologia, ou a sequência dos fatos escatológicos relacionados tanto à estátua quanto às 70 semanas de Daniel. Algum outro detalhe, com os irmãos que têm apostila, se porventura terminou, amanhã nós mandamos fazer mais, ou algo similar, para que os irmãos possam, ao chegar em casa, refletir sobre isto e acompanhar o estudo. É bem verdade que a escatologia bíblica, essa cronologia dos fatos e dos acontecimentos, às vezes leva um certo tempo para a gente conseguir entender ela de uma forma assim mais sucinta, mais clara, mais objetiva. Mas é natural que o estudo ajuda, no mínimo, a nos incentivar a estudarmos a sua santa e bendita palavra um pouco mais, a olharmos para as nossas vestes espirituais, como está a nossa preparação para o arrebatamento e para colocar o nosso altar em dia. Amém? Quantos podem dizer que Jesus poderia voltar ainda hoje? Pode dizer um amém bem pentecostal? Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Todas as vezes, vamos parar aqui um pouquinho. Todas as vezes que eu estudo, ou que eu lembro, ou que estou lendo, pesquisando alguma coisa sobre a escatologia bíblica, me vem ao meu coração o quanto Deus é paciente, o quanto Deus é dedicado aos seus projetos e seus planos. Parece, está bem claro, com muita clara evidência na Bíblia, o empenho de Deus para fazer cumprir a sua palavra, a sua promessa, para salvar um povo. Um povo. Amados, precisaria de todos esses detalhes? Porque Deus cronometrou assim 70 semanas? Porque Deus fez exatamente desta forma? Porque já não salvou quem deveria ser salvo naquela época mesmo? Porque já a igreja primitiva não foi arrebatada e já está bom, pois era a igreja primitiva, a primeira igreja, antes de chegar a apostasia, antes de chegar o mundanismo, antes de chegar tantos problemas. É que Deus tinha no seu projeto a sua vida.
Você fazia e faz parte do projeto de Deus. Pela bacanta rabachura bacanda rabai de candarás. Queridos, eu quero retornar-me a enfatizar aqui, como já foi escrito, Jerusalém foi invadida pelos romanos aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Jesus disse algumas coisas interessantes. Todas foram, mas eu estou me destacando agora, me referindo, melhor dizendo, e destacando a respeito do arrebatamento. Lembra quando, lá no capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus assim: quando acontecerão estas coisas? Na sua vinda ou no fim do mundo? Uma versão coloca a pergunta, outra não. Apenas uma afirmação. Mas o texto está dividido em 3 partes. Essas coisas. Esta, essa, aquela. Primeira pessoa, segunda e terceira. Quando eles se referiram essas, era exatamente aquelas coisas que Jesus estava falando sobre. Orai para que não aconteça no dia do inverno, nem no sábado. Jesus estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus estava referindo exatamente a esta destruição da cidade. Então, o capítulo 24 de Mateus, apenas contextualizando ele com esse texto, com esta parte aqui, vamos entender que durante aquela palavra de Jesus, ao longo do capítulo, Jesus deixou bem claro que essas coisas estavam relacionadas com a destruição do templo. Mas algumas daquelas coisas estão relacionadas com a sua vinda, o arrebatamento. Mas existe a terceira parte, que é o fim do mundo. Sempre que nós lembramos no arrebatamento, sempre que as pessoas falam sobre o fim, elas não falam sobre o arrebatamento. Nós, cristãos, sempre lembramos primeiro do arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer no mínimo 1007 anos antes do juízo final. No mínimo. Por que no mínimo, pastor? Porque quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, Jesus faz uma ênfase toda especial, dizendo essas coisas relacionadas ao sofrimento da nação de Israel. Foi naquele momento quando perguntaram: solte a Barrabás ou a Jesus? Gritaram: solte a Barrabás, que o sangue dele caia sobre nossa cabeça e dos nossos filhos. Eles não sabiam que estavam evocando uma maldição. Eles não tinham ideia do que estavam dizendo. E Jesus chora por eles. Porque como Deus sabia que 70 anos, na verdade, 40 anos depois, a cidade seria destruída completamente. Quando Jesus disse: ai das grávidas, o historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo, que inclusive nesta guerra, quando o general Flávio Tito era o comandante, ainda seu pai Vespasiano era o imperador, quando ele fez o cerco de 1 ano e meio, 18 meses em volta de Jerusalém, Flávio Joséfo estava com Tito, porque foi preso numa batalha na Galileia, e Flávio Joséfo profetizou que Tito seria imperador. Aí o comandante de Tito, ou um dos seus generais, disse: dê a ele então a vida, para ver se vai cumprir a profecia. Se cumprir, nós soltamos. Se não cumprir, ele será morto. Como se cumpriu a profecia, ele foi solto e tornou, inclusive, um dos homens da confiança de Tito. Flávio Joséfo conta detalhadamente que abria-se o ventre das grávidas e colocava um gato vivo lá dentro e costurava. Tanto sofrimento. Por isso Jesus disse: ai das grávidas.
das que amamentarem naquele dia. Esta palavra de Jesus está relacionada a exatamente esta data, o ano 70, a destruição, a terrível destruição de Jerusalém. Durante este período de tempo, que é chamado de diáspora, quando Israel foi disperso pelas nações, passaram-se muitos anos. Israel não tinha pátria, Israel não tinha terra, Israel não tinha autonomia, vivia de favor nos países do mundo. Até que em 14 de maio de 1948, a ONU, através de uma palavra de Deus, ao vice-líder da ONU na época, Oswaldo Aranha, um brasileiro, por isso que o Brasil é um país abençoado, declarou Israel como nação. Todavia, de lá para cá vem esta guerra, que todos acompanham na mídia, entre judeus e palestinos. Palestina é exatamente por causa da diáspora, que o povo de Israel foi esparramado mundo afora, outros povos vieram para a sua terra e ficaram ali. Mas eles não eram donos da terra. Quando veio surgir, apareceu o povo que já agora no 6º século foi chamado de palestinos. Tudo isto tem a ver com a desobediência de Israel. Exatamente por ter rejeitado a Cristo, Jesus ter chorado porque estava prevendo a destruição da nação de Israel, da cidade de Israel, é que até hoje tem essa briga. Agora, há uma promessa de que no milênio, Jesus vai reinar desde o norte, o Monte Hermon, até o rio do Egito, o que acreditamos ser o Golfo de Acaba, Golfo de Suez, o limite extremo de que toda a terra prometida a Abraão, Deus disse para Abraão, olhe Abraão, como areia da praia e como estrela do céu será a sua descendência. A estrela do céu é a descendência espiritual, é a igreja, o povo de Deus, benditos que são da fé, como o crente Abraão. Mas a areia da praia é a nação de Israel, o povo da promessa, a nação bendita que nos deu a palavra, a Bíblia Sagrada, Deus nos deu através dele, e que nos deu o verbo divino, a humanização de Cristo. Mas, amados, durante este período de tempo, como que Deus estivesse em silêncio para com a nação de Israel, como se Deus não estivesse ouvindo o seu clamor. Mas Israel teve uma guerra em 48, mesmo ano que foi declarado nação, e venceu pelo poder de Deus. Teve uma outra guerra em 51 e venceu também pelo poder de Deus. Teve uma próxima guerra em 67, também foram vitoriosos, porque Deus estava com eles e foi confirmado a visão de um anjo que estava na frente do exército, porque o Senhor estava com eles. Deus tem um plano e um projeto com a nação de Israel. Israel não vai ser extinto do mapa, porque lá em Israel, eu e você, estaremos com Jesus reinando no milênio. Quantos podem adorar e exaltar e bendizer o precioso nome de Jesus? O que eu quero destacar para fazermos a nossa conclusão é que quando Jesus fala da destruição, Jesus fala da destruição de Jerusalém, Jesus fala do arrebatamento e Jesus fala do fim do mundo. Final de todas as coisas. Nós não estamos esperando o fim do mundo. Inclusive, eu recebi, não lembro quem na época, recentemente, uns 3, 4 meses me passou, um filme sobre 2012, o fim do mundo em 2012. E quando eu vi, até por motivo de pesquisa, aquilo me chamou muito a atenção. Na verdade, nós não tememos. Vai acabar? Não vai. Mas não. Antes, Jesus vai voltar a arrebatar sua igreja. Após o arrebatamento, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Passaremos pelo tribunal, o Bema,
onde receberemos galardões. Depois iremos para bodas do Cordeiro, o casamento, a festa espiritual. Cristo e a sua igreja, telabanderabachon de candarabás. E depois viremos com Cristo, com Ele, para reinar no milênio. Depois de 1000 anos que Cristo reinar, aí haverá então o juízo final, para depois chegar o fim do mundo, o sistema. Todo esse sistema que foi criado um dia será completamente destruído. Mas o que nós mais esperamos é até chamado a bendita esperança da igreja, é que Jesus volte. E a partir do momento que Jesus voltar, começa a contar a semana última de Israel do seu relacionamento com o anticristo. Então eu quero destacar aqui, queridos, que nós como crentes salvos podemos proclamar em alto e bom som, dizer para alguém, olha, o mundo vai acabar, aceita Jesus para ir para o céu. Não. Aceita Jesus, porque Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar e prometeu voltar. E segundo a sua palavra, ele volta a qualquer hora desta. Eu lanço aos irmãos uma pergunta, apenas para refletir, todavia, também para pesquisarmos. Ao longo de 12 anos, mais propriamente dito, eu tenho estudado a escatologia bíblica de uma forma mais específica. E ao olhar esta doutrina da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, percebo que a única profecia que falta se cumprir, assim como quando Jesus estava na cruz, diz o texto bíblico que faltava se cumprir a profecia de Salmo 22, que diz que a sua língua pegava o paladar de tanta sede, por causa dos ferimentos do corpo, que estava já desde as 6 da manhã apanhando e sendo ferido. Mas Jesus lembrou que ainda faltava se cumprir a profecia para dizer, tetelestai, está consumado, está acabado, está tudo terminado. Completamente ele cumpriu cada item das profecias. Usando uma expressão humana nossa, que nós chamamos em teologia de antropopatismo, patos com PH, que é sentimento, é atribuir sentimento humano à divindade, a Deus. Imagina Jesus sentado à destra do Pai. Apenas uma conjectura, e se comenta e se questiona o momento do casamento. Qual filho não conversa com o seu pai a respeito do seu casamento? A data do casamento, a chegada do casamento, os preparativos para o casamento. E eu imagino que uma expressão humana, como eu já disse, só para a gente tentar entender humanamente, quando se observa o que está faltando. O que está faltando? Eu diria que o arranjo, a decoração, eu diria que todas as, no caso humano, as locações que se faz de preparativo para um casamento, já está tudo preparado. A parábola da ceia do grande rei. Tudo preparado. Os irmãos viram, fizemos questão de destacar, tanto na profecia das 70 semanas, quanto especificamente a estátua. Detalhadamente se passaram os tempos,
se cumpriram as profecias e só está faltando o quê? Tudo preparado. O momento em que o pai disser ao filho: vai buscar a sua noiva. Telabachanda comandalabas. Terimalabasui derrandarabaga. O que impediria Jesus voltar hoje, no que diz respeito ao cumprimento de profecia bíblica? Mas, pastor, nós precisamos entender melhor quem serão os reis, os 10 reinos. Biblicamente será a restauração do Império Romano. Como restauração? O Império Romano, de sua origem e de seu domínio, a Europa. Portanto, Roma foi a sua capital por muito tempo. Algumas pessoas acabam ligando ou fazendo uma ligação entre anticristo e o Papa. Mas eu quero dizer que o anticristo não será um líder religioso. O anticristo será um líder político, que vai dominar politicamente o mundo.